Olá, eu sou a Ana Kuzminski e hoje eu vou estar falando para vocês sobre as formas de propagação de calor. O que seria o calor? O calor é uma energia térmica em trânsito de um corpo mais aquecido para o menos aquecido, ou seja, de um corpo que há uma maior agitação de moléculas, um corpo mais quente, para um corpo em que há uma menor agitação de moléculas, ou seja, um corpo mais frio. Existem 3 formas de propagação de calor. Nós podemos começar falando sobre a radiação. O que é a radiação? A radiação é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas que podem propagar-se no vácuo, ou seja, não é necessário contato entre os corpos. E quanto maior a temperatura, maior vai ser a quantidade de calor irradiada por esse objeto. Um exemplo muito bom seria a radiação solar, ou seja, o Sol. Nós também podemos citar, por exemplo, o fogo de uma lareira, né? Se você se aproximar da lareira, você vai ser aquecido por fogo. As estufas de plantas, um forno de assar alimentos. Outra forma de propagação de calor é a condução. O que é a condução? A condução é o aquecimento de um corpo sólido que tem facilidade de conduzir calor. Um bom exemplo disso é o metal. O que vai ocorrer? Vai ocorrer o aquecimento de um objeto em um determinado ponto, ocorrendo uma agitação das moléculas até que todo o objeto fique aquecido. Por exemplo, digamos que esse lápis seja uma barra de metal. A partir do momento em que eu expor ele a uma fonte de calor, digamos que nessa ponta, vai ocorrer uma agitação das moléculas e em pouco tempo todo ele vai estar aquecido. Digamos que toda essa barra, que seria de metal, vai estar aquecida. Um outro exemplo que nós podemos citar de condução seria a roupa quando é passada pelo ferro de passar roupa. Também vai ocorrer a condução. Por último, outra forma de propagação de calor é a convecção. O que é a convecção? A convecção ela vai ocorrer com substâncias em estados líquidos ou gasosos. Criam-se correntes circulares chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido, seja do fluido mais quente e o fluido mais frio. Nós podemos dar um exemplo disso, seria o aquecimento de um líquido numa panela, a geladeira, o ar-condicionado, os aquecedores. Nós podemos trazer como um exemplo aqui, nesse desenho bem simples, de uma panela, as 3 formas de propagação de calor. Aqui nós podemos perceber a radiação, né, através dessa chaminha aqui, desse fogo, que vai estar aquecendo a panela, que vai estar irradiando calor aqui para todos os lados. Aqui nós vamos ter o líquido sendo aquecido dentro dessa panela. Aqui ocorre a convecção. O que acontece? Aqui, o líquido, a partir do momento que ele é aquecido, essas moléculas vão se expandir, ou seja, vai ficar menos denso. Como ele fica menos denso, a tendência é subir para cima. E o líquido que está aqui em cima, ele vai ser mais denso pelo fato das moléculas aqui estar mais agrupada, ela vai descer, ocorrendo essa troca aqui, essa circulação. E isso nós chamamos de convecção. Aqui no cabo dessa panela, digamos que esse cabo seja de metal, ele vai ser aquecido pelo calor da panela e aqui vai ocorrer a condução. Então, com esse exemplo aqui simples, nós encerramos o vídeo de hoje. Tchau, tchau!